Assim como antes alguém ia dizer que a mulher não se dá o valor porque ela fica dando pra todo mundo, agora a feminista vai dizer que a mulher não se dá o valor porque ela não fica dando pra todo mundo. Porque ela se contentou com um machinho beta qualquer, casou com ele e tá lá cozinhando pra ele, que nem uma otária. Essa dicotomia entre a mulher que presta e a mulher que não presta, isso faz parte da estrutura da divisão entre os sexos. Mas é toda uma bagunça que é difícil você dizer que o feminismo faz isso, entendeu? É melhor você explicar que aquilo que as feministas falam por tal e tal e tal razão resulta na produção dos efeitos que elas chamam de machismo depois. E não por questões ideológicas, mas por questões políticas. E aí galera, beleza? O meu nome é Rodrigo Ferrari. Bem-vindos ao meu especial de Dia das Mães. Nesse vídeo, eu vou começar a desenredar um assunto que as briguinhas de eleição estão sempre complicando, mas que dessa vez finalmente servirão para ajudar a esclarecer, que é como é possível que as feministas sejam machistas. Esse é um assunto que tende a degringolar muito e virar várzea, por isso eu vou me manter bem em pé no chão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro mostrar o que as pessoas chamam de machismo, mostrando nos dicionários que estão disponíveis na internet e no Wikipedia o que é definido como machismo. Daí eu vou mostrar o que uma socióloga que estudou machismo especificamente diz, que tá na Wikipedia também, então não é nada super complexo, tudo bem pé no chão, para mostrar o que é machismo, segundo o cânone feminista e segundo o imaginário popular. Daí eu vou ilustrar com um exemplo específico da Manuela Dávila. Porque pensa assim, quando você fala em um feminismo, você tá pensando numa ideia ou alguma coisa assim que é imaterial. A feminista é uma pessoa real. E ela tá num lugar de feministas que são pessoas reais. E a aliança política ao feminismo é diferente da aliança ideológica. E essa é a confusão que eu vou ter que começar explicando. O Carl Schmitt, que é um jurista nazi, mas que tudo bem usar, até os esquerdistas usam porque ele é bom mesmo, porque jurista é uma coisa meio neutra, tipo, eles são todos sacanas mesmo. Ele faz assim, como é que a gente faz pra distinguir o que é político do que é econômico? Porque fica toda essa bagunça, né? Tem as coisas do Foucault, tem as coisas do Marx, no fim das contas, hoje, eu lembro de ter visto um vídeo da revista Capricho, das menininhas falando tudo é político. Vou ver se eu até põe um pedaço aí, se eu achar. Mas a gente faz política todo dia. A gente faz política quando a gente fala, a gente faz política quando a gente se relaciona, a gente faz política quando a gente Quando a gente prende o cabelo, a gente tá fazendo política. Olha! Meu Deus. E daí ele faz o seguinte, como é que a gente sabe que a gente tá falando da estética? Tem o belo e o feio, a gente sabe que isso é estética. Na economia tem o lucrativo e o lucro e o prejuízo. Aí a gente sabe que a gente tá falando do econômico. Você pode até dizer que tudo que é belo é mais caro e tudo que é feio dá mais prejuízo, mas são coisas distintas e a gente sabe distinguir. Como você faz isso com o político? Quais são as categorias fundamentais, a oposição fundamental que define a política enquanto tal? Que não tem em nenhum outro lugar, que quando você tá falando dessa oposição, você sabe que é política. Essa oposição é amigo e inimigo. Isso significa que se você tem as ideias feministas e você se alia a pessoas feministas, chega um momento em que você vai ter que priorizar uma coisa ou outra. Você vai ter que, na hora que você for usar a sua ideologia em público, falar ela e colocar ela de um jeito, ou até deturpar ela de um jeito que favoreça as suas aliadas feministas, porque nem sempre as coisas vão simplesmente bater. E o que acontece é que a tendência é que vai batendo cada vez menos. E é disso que eu quero falar aqui. Por causa da aliança política com as feministas começam a enviesar cada vez mais a teoria delas de um jeito que, assim, ela cega qualquer coisa que possa ser uma crítica a instituições feministas. Então a teoria fica mutilada, ela só pode funcionar num lugarzinho específico ali. Enquanto isso, a ideologia feminista continua servindo para fazer todas as críticas possíveis e imagináveis a coisas de direita, mesmo quando não faça sentido. Então o que acontece? Todo mundo de direita tá tomando o máximo cuidado possível para jamais ferir o orgulho das suas mulheres. Sendo que na esquerda acontece o que acontece com a Manuela. Mas muita gente dá como certo ou quase certo o fato de que você lá na frente vai negociar uma aliança com algum outro candidato, ou do próprio PT ou da esquerda. Eu queria que você dissesse aqui para quem está nos assistindo, de 0 a 10, qual é a chance de você desistir da sua candidatura? 0, desistir 0. De eu ser candidata, 10. O sistema que elas criam pra proteger de qualquer associação possível aquilo que elas fazem ao machismo, porque machismo é do mal, então o machismo é só o que eles fazem e não o que a gente faz. Ou mesmo quando você vai admitir isso, você tem que fazer isso com todas as ressalvas do mundo. Candidata, voltando ao feminismo, que é uma de suas bandeiras. No último discurso, antes de ser preso, o ex-presidente Lula lhe chamou de garota bonita. Destacar atributos físicos de uma mulher no ambiente de trabalho é uma atitude machista?
é parte de uma cultura machista, mas naquele mesmo discurso, pro meu orgulho, ele disse algo extraordinário a meu respeito, que eu sou alguém que acredita na política, né? E é verdade, há 20 anos da minha vida eu busco construir a transformação, inclusive dessa cultura machista, a partir da minha militância política. Tu disseste, eu sou uma candidata feminista, né? Eu sou uma mulher de esquerda feminista. Então, sim, sempre que nos dizem algo nesse sentido, faz parte dessa cultura machista. Sim, faz. Uma questão de relativizar. Acho que o Lula foi machista nessa frase, então... Não acho que foi uma frase feliz, mas acho que o conjunto do restante da sua manifestação foi. E faz parte, né? Todos nós, inclusive nós mulheres. Muitas de nós, muitas vezes, somos machistas umas com as outras. Qual é a diferença? Algumas de nós estamos só molhando os pezinhos na piscina e outros estão afogados na água. Então, sim, foi uma manifestação machista. Não, de longe, não foi das piores que eu aguentei nesses 14 anos de mandato. Não estou relativizando. Não, você disse que faz só uma parte. coisa ruim, mas uma Eu falei que nesse mesmo discurso ele disse outra coisa boa, mas que isso faz parte de uma cultura machista. Óbvio, Mas não pode dizer que a candidata é bonita? Pode, se eu estiver num ambiente que eu queira ser cortejada, bonita e tal. Mas num palanque não é adequado. Não acho mais adequado. E até aqui, as feministas entendem bem. Esse é o primeiro passo, é o machismo de esquerda. Como que o feminismo serve para cobertar o machismo dos esquerdomachos. Que, ao mesmo tempo, isso também é interessante porque isso é uma dualidade muito forte, isso. Elas fazem isso ao mesmo tempo em que elas castraram os esquerdomachos. Houve um período que os próprios caras de esquerda não conseguiam falar nada. Agora eles já estão podendo fazer piadinha homofóbica com os caras da direita e tudo mais. Precisou o Bolsonaro ganhar para os caras de esquerda saírem um pouco da coleira e as meninas começarem a deixar eles aloprarem os caras da direita do jeito de menino, que envolve quebrar esses protocolos, desde que seja... Mas assim, isso quer dizer que antes os caras estavam totalmente castrados, ao mesmo tempo em que as mulheres de esquerda tinham que ficar passando pano pro machismo dos caras que... escapavam e faziam merda. Ela só passou por aquilo daquele jeito porque ela é uma feminista dentro da esquerda. Nunca isso passaria em branco se acontecesse na direita. Seriam todos os jornais bombando essa história. Tá, mas e aí qual é o segundo grau? O segundo grau vai ficar mais claro agora que eu vou passar a definição da socióloga. Porque ela vai mostrar os dois lados do machismo. E aí isso vai permitir que a gente consiga ver o machismo nas feministas, não só na esquerda, mas nas mulheres feministas. Como isso acontece, assim, escancaradamente. E, em última instância, já posso adiantar, por que e daí? Por que isso não importa? Porque a aliança política e ideológica, ela é sempre determinada pela aliança política. Então não adianta nada você mostrar que elas estão erradas na própria ideologia, porque ninguém vai dizer, então eu sou feminista, por isso eu vou votar na direita. Ou melhor, até vai ter gente que vai fazer isso, mas não é tão comum, porque é fraco, é um discurso fraco. Por isso, pros dois lados, tanto direita quanto esquerda, acaba sendo melhor que um lado fique com essa história de igualdade e o outro lado fique com a história da tradição. Então, de algum jeito, você consegue, assim, ideologicamente, o lado da tradição consegue ser mais feminista, enquanto que ele defende as tradições no sentido de que são as organizações atreladas às ideologias tradicionais, ao mesmo tempo em que as feministas estão defendendo ideologicamente um negócio que é muito mais tradição, só que elas estão aliadas politicamente a quem defende as ideologias progressistas. E eu acho que isso é o que explica, por exemplo, o Alexandre Frota. Por que só faz sentido o Alexandre Frota hoje na direita? É por causa dessa bagunça. O Alexandre Frota, ele quebra paradigmas tradicionais que estão mais fortes na esquerda hoje do que na direita. Então ele é empurrado para a direita simbolicamente. Não tem espaço para ele. Um cara não pode ser como ele na esquerda. Então vamos para as definições aqui, daí eu volto. Dicionário Michaelis. 1. Qualidade, comportamento ou modos de macho. Macheza, machidão. 2. Orgulho masculino em excesso. Virilidade agressiva. 3. Ideologia da supremacia do macho que nega a igualdade de direitos para homens e mulheres. Aurélio. Ideologia segundo a qual o homem domina socialmente a mulher. No artigo da Wikipédia você encontra aqui: os trabalhos mais recentes podem simplesmente se referir ao machismo como qualquer forma de sexismo ou atitudes que colocam homens em uma posição dominante sobre as mulheres e outros homens. Na América Latina, a cientista política Evelyn Stevens identifica o machismo como o outro lado do marianismo, ao explicar o fenômeno latino de considerar mulheres santas ou prostitutas. Marianismo é o culto da superioridade espiritual feminina, que considera as mulheres semidivinas, moralmente superiores e espiritualmente mais fortes do que os homens. Segundo vários sociólogos, o marianismo é um edifício secular de crenças e de práticas relativas à posição das mulheres na sociedade. O marianismo é tão presente como o machismo, mas ele é menos percebido pelos próprios latino-americanos. O marianismo, no sentido sociológico, é compreendido como um estereótipo derivado de um culto católico feito à Virgem Maria,
e aparece na América Latina sobretudo como a outra face do machismo. O que deve dar pra perceber agora já então é que como toda essa ideia de que a feminista, a mulher, ela é mais santa, ela é mais pura, o homem é do mal, todo homem é um criminoso em potencial e vai destruir as mulheres e tal, como que isso é o marianismo? Isso é o marianismo das feministas. Toda a ideia de distinguir a mulher entre essa mulher, a que não presta e a que presta, tá alicerçado nisso. E as feministas conseguiram manter a mesma estrutura invertendo as coisas. Porque agora, a megera, a mulher que não se dá o respeito, é a dona de casa. Assim como antes alguém ia dizer que a mulher não se dá o valor porque ela fica dando pra todo mundo, agora a feminista vai dizer que a mulher não se dá o valor porque ela não fica dando pra todo mundo. Porque ela se contentou com um machinho beta qualquer, casou com ele e tá lá cozinhando pra ele, que nem uma otária. Essa dicotomia entre a mulher que presta e a mulher que não presta, isso faz parte da estrutura da divisão entre os sexos. Então, toda vez que uma feminista fizer isso, ela tá sendo machista. E quando você inclui as causas do machismo no termo machismo, aí elas estão implicadas até o pescoço. Porque se o machismo é só essa manifestação em que o cara bate na mulher, é uma coisa. Ela não bateu no cara, ela não bateu na mulher, na culpa dela. Mas se a gente tá falando daquilo que produz o resultado em que os caras batem na mulher, em que todas as coisas, basicamente, daí a gente tá falando de tudo aquilo que é um comportamento baseado na estrutura da divisão entre os sexos. Elas são a instituição que mais salva a divisão entre os sexos. Homem é descartável. Um cara consegue engravidar 200, 300, 400 meninas. Então, pra que você vai dar valor pra um cara? Você pode tratar literalmente todos que nem lixo, e é melhor. Porque aí só um ou outro que presta muito, que mesmo com todo mundo tratando ele que nem lixo, vai se superar, vai se elevar acima das fêmeas. Isso é a estrutura natural, isso é como as coisas são. E a divisão entre as mulheres que prestam e as mulheres que não prestam, ela tá alicerçada naquilo que é produtivo pra sociedade. Hoje, eu já falei disso bastante no canal, como que para o nosso modo de produção atual, é uma bosta que a mulher seja dona de casa. Não cobra imposto, ela não sai comprando coisa que nem louca, ela não fica querendo se reinventar cada 15 minutos para um novo namorado, para buscar uma nova vida, ficar inventando coisas de sair para viajar, toda a curiosidade e tal. Então, essa inversão que as feministas fazem, ela é precisamente o que precisa ser feito para você garantir a manutenção da mesma estrutura de sempre. Que as mulheres são o cidadão médio, os caras são lixo, exceto aqueles que conseguem à força se impor. E isso faz com que todos os pais e mães sensatos tenham que chegar pros seus filhos e falar: olha, filho, a gente não pode ser condescendente com você. Quando você vai tratar uma menina, assim, uma menina tá chorando porque deu alguma coisa, ou, sabe, tá com medo de fazer alguma coisa, o seu amor por ela fala mais alto e você pode, sabe, acabar sendo condescendente, ou você pode não... Entende o que eu tô dizendo? E quando é com um menino, você olha para o que as feministas estão fazendo e você fala: olha, cara, eu sei que você quer chorar, eu sei que você quer ficar mal, mas não dá, não dá. Se você bobear, você vai pra cadeia por prisão por não pagar pensão, entendeu? Então, fique esperto, toma cuidado. É isso que sustenta esse comportamento, que torna um monte de homens absolutamente revoltados, porque eles não conseguiram chegar lá, ou porque eles chegaram, mas custou caro demais, ou simplesmente porque eles acham injusto, porque ficam dizendo pra eles que deveria ser tudo igual. Elas são o principal motor, e não por questões ideológicas, mas por questões políticas, que moldam depois o que elas falam. Mas é toda uma bagunça que é difícil você dizer que o feminismo faz isso, entendeu? É melhor você explicar que aquilo que as feministas falam por tal e tal e tal razão resulta na produção dos efeitos que elas chamam de machismo depois. Saca? Talvez, eu não percebi isso na hora, mas talvez o que tenha me chamado mais atenção no livro da Ana é que você vai pensar ela como a mais conservadora da Ana Campanholo, como a mais conservadora, mais radical, não sei o quê. Ela não fez isso, ela pegou os livros dos caras, porque é aí que tudo fica confuso. Não existe nada mais revolucionário do que a ideologia MGTOW. Tipo, nunca houve uma sociedade que funcionasse em que os caras, tipo, simplesmente fizessem isso. Vamos não querer dar mais coisas pras mulheres do que o que a gente tira da relação. Querer dividir todas as coisas igualmente com a mulher é tão revolucionário pro homem quanto pra mulher é querer dividir a autoridade com o homem igualmente. Essas ideias dos caras que questionam a posição privilegiada da mulher que os conservadores estão lendo, que as conservadoras estão lendo, não é conservador. Assim, são de caras que em última instância vão preferir a vida conservadora, porque eles vão dizer: olha, é o melhor que dá. Mas assim, e nem sempre, né? Mas assim, em geral vão ser caras que preferem conservadorismo do que a liberdade e putaria, só porque parece ser o melhor que dá. Mas não são caras com ideias conservadoras nem um pouco. Essa história de questionar os privilégios femininos é extremamente revolucionária, e é por isso que as feministas se tornaram tão conservadoras também. Porque elas não podem de jeito nenhum abrir mão, também por duas razões, né? Por causa da a história da esquerda caviar, tá atrelada a privilégios burgueses e tudo mais, isso é parte da questão. É muito fácil você disfarçar os privilégios burgueses como privilégios femininos.
Especialmente porque você faz lá um monte de lei, e aí, as leis são anti-homens. Mas quando o filho da mulher rica vai lá no tribunal, quando o irmão dela vai lá no tribunal, não é tão injusto assim, entendeu? Você pega, ela roubou 1 trilhão do cara bilionário. Mas o cara ainda tem, entendeu? Então, isso é uma coisa que me importa também. Nunca caia nessa de que é contra os homens. É contra homem pobre. Pega aqui, vou terminar com uma nota... O vídeo não tava tão dark, começou a ficar meio dark, né? Vou terminar com uma nota, então, sobre o Me Too. Qual é a questão do Me Too que me irrita acima de tudo? Harvey Weinstein, quadrilionário. Assim que pegam ele, depois dele ter feito 500 anos isso, depois ele já tá tão velho que ele nem sei se, sabe assim, foda-se agora, entendeu? Aí, agora vamos expor ele. O que acontece? No dia seguinte, vamos expor todos os homens do universo inteiro. E daí, a gente vai focar em, muitos caras foram injustiçados. Mas mesmo os caras que foram injustiçados, mesmo os caras que fizeram uma coisa aqui ou outra ali. Mano, agora, onde foi parar o Weinstein? Ele tá numa clínicazinha lá de reabilitação, curtindo um spa de reabilitação pra viciados em sexo. Então entende que não existe guerra contra os homens, é guerra contra o homem pobre. E guerra contra o homem pobre é um negócio que sempre existiu. E a galera da esquerda foi querer simbolizar isso com, guerra contra os homens negros. Não! Homem negro é símbolo de homem pobre. Mas não, o cara branco não é salvo pelo fato dele não ser negro. Os caras que superam as mulheres são os únicos dignos de dar ordem. E elas vão continuar lutando contra isso, porque é só assim que você prova que o cara é digno de dar ordem. Porque você tentou se desvencilhar e ele não deixou. E isso é uma reprodução social de um mecanismo de seleção natural. De tipo, a mulher ela é quem define quem que se reproduz e quem que não se reproduz. Quem que presta e quem não presta. Mesmo que você, mas você pode pegar a mulher à força. Mas ela pode ir lá e matar a criança se ela quiser, entendeu? Na natureza é assim. O homem não pode fazer nada a respeito disso. Quer dizer, ele pode fazer o que ele quiser, mas no fim das contas quem decide quem vai pro futuro são as mulheres. Quem controla as mulheres controla o futuro.